Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELB, Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje nós estamos fazendo o nosso último estudo aqui pelo YouTube e convidamos a todos a participar conosco. Antes, como de costume, vamos fazer uma leitura e depois a nossa oração. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, a lição de hoje é a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, vamos convidar o Sérgio para poder fazer a nossa oração inicial. Boa noite, queridos irmãos. Vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, em que nós estamos em conexão com o Pai Maior. Vamos dizer assim, querido Mestre Jesus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, de joelhos espiritualmente aos vossos pés, para que possamos, Senhor, através desses mentores maravilhosos, esses irmãos abnegados, que se encontram entre nós, para que possamos aprender mais um pouco dos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por todo este ano de estudo, de trabalhos, de aprendizados, onde aprendemos todos juntos, aonde todos nós, como irmãos, demos as mãos e entrelaçamos nossos corações para um bem comum. Obrigado, Senhor, por existir casas como estas, que proporcionam estudos maravilhosos como este, Senhor, que nos aliviam, que nos dá o aprendizado, nos dá a liberdade de pensar e de agir com responsabilidade e com amor no coração. Assim, mestre, agradecidos por tudo, agradecidos pelas presenças desses irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, agradecidos pela seara de Jesus que comanda todos esses trabalhos de luz, de paz e de harmonia. Nós vos pedimos humildemente
que possamos iniciar o estudo de hoje dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar boa noite aqui aos nossos irmãos, a Cristina Lúcia, a Rita Maria, a Aline Amorim, a Ana Lúcia, ao Flávio Melo, a Tânia Matos, a Silvia Lanes, ao Alessandro Souza, ao Renato Marinck, a todos que estão aqui presentes, a Dona Ariovaldo e a todos que estão aqui presentes assistindo ao estudo. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda parte, que a gente dividiu em duas partes, do capítulo Dissertações Espíritas. Então, vamos estudar do item 18 até o final. Boa noite, Esther Resulto. Então, mais uma vez, a gente lembra que nós vamos estar destacando aqui alguns trechos das mensagens dos Espíritos. Porém, é muito importante que seja lido na íntegra essas mensagens, porque cada parágrafo ali tem um ensinamento importante que pode ser aproveitado em nossas vidas. Então, vamos lá. No item 18, São Luís, ele destaca para a gente que devemos buscar sempre as comunicações sérias, e não buscar as reuniões com o objetivo de divertimento, de curiosidade, ou de escutar as comunicações sem tirar qualquer proveito delas. Então, é interessante porque essas dissertações espíritas, a gente estava conversando aqui com o Sérgio antes, é, na verdade, uma revisão de tudo que a gente já estudou. Então, os Espíritos vêm nos lembrar dessas lições. Nós já estudamos isso, né? Então, se um grupo mediúnico ele se reúne pelo motivo da curiosidade ou do divertimento, o que vai acontecer? Os espíritos bons vão se afastar, né? E vão deixar que aqueles espíritos que têm uma afinidade com aquele grupo se aproximem. Se tapamos os nossos ouvidos às mensagens dos espíritos, se nada de bom tiramos de proveito para a nossa autoiluminação, o que vai acontecer? Os espíritos bons, vendo que seus conselhos são inúteis e que não estamos aproveitando em nada as suas mensagens, não vão continuar perdendo seu tempo, vão se afastar, e aqueles outros espíritos interessados na estagnação ou afins àquele grupo vão assumir o lugar. Então, os espíritos bons vão sempre assistir às reuniões que têm um propósito sério, que têm uma finalidade útil, onde as pessoas aproveitem as lições para poder se aperfeiçoar, para poder praticar. Reuniões que possam ter como objetivo servir espíritos necessitados de consolo e de esclarecimento. Na mensagem 19, São Luís diz que sente-se muito feliz sempre que pode encaminhar aquele grupo para o bem, aquela sociedade espírita da qual ele estava participando, que era uma doce missão que Deus dava a ele. Nós também já estudamos sobre isso, né? Sobre o anjo guardião, sobre os mentores espirituais. Então, o Espírito de São Luís, ele está informando que se sente feliz quando consegue encaminhar aquele grupo para o bem. Isso não é diferente com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores espirituais. Eles ficam felizes quando nós escutamos os conselhos, quando nós seguimos os conselhos que eles nos dão. Assim também como lamentam a nossa surdez ou a nossa indiferença aos seus conselhos, à sua mensagem. Então, é muito interessante isso, porque eles não são insensíveis à nossa sorte, pelo contrário. Eles são sensíveis ao nosso progresso, à nossa situação, e Deus colocou um grande amigo espiritual ao nosso lado para nos ajudar na nossa vida, no nosso processo evolutivo. Então, devemos estreitar os laços, estreitar a relação com o nosso anjo guardião, conversando com ele e escutando seus conselhos, através da intuição, através dos sonhos. São Luís, ainda nesse item 19, ele comenta conosco que sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus. Humildade diante de Deus. Deus é infinito. Nós somos limitados, finitos. Deus é a perfeição absoluta. E nós somos espíritos destinados à perfeição relativa. Deus é Pai, é Criador. Nós somos criaturas.
Então, não podemos olhar para Deus sob a ótica das nossas paixões humanas e nem achar que Ele está sujeito às nossas vontades. Podemos sempre ter a certeza que tudo que Deus determina é o melhor sempre. Então, também devemos estreitar essa relação com Deus, mas sempre com humildade, com confiança, sabendo sempre que o que Deus determina é o melhor. Na lição de número 20, São Vicente de Paulo, ele traz para a gente destacamos aqui a seguinte mensagem, o seguinte trecho. A união faz a força. Sede unidos para seres fortes. Por que a união faz a força? Oi, Luciana. Boa noite. Por que a união faz a força? Nós já vimos aqui um exemplo que trouxemos também ao longo do ano, do livro Missionários da Luz, onde eles estavam, os espíritos André Luiz, o mentor daquela colônia espiritual onde eles estavam, adentraram um recinto onde tinham centenas de espíritos desencarnados, mas que estavam dormindo no plano espiritual, não conseguiam acordar, estavam presos de pesadelos terríveis e não conseguiam despertar daqueles pesadelos. E eles ali, espíritos benfeitores, se reuniram para fazer uma oração para aqueles espíritos. E olha que interessante, a união daquelas orações, cada um contribuindo com o que podia contribuir, com a energia que podia contribuir, aquelas energias foram somadas e tiveram um grande benefício para alguns daqueles espíritos. Para todos, mas para alguns, a ponto de conseguirem despertar daquele pesadelo. E André Luiz mostra nesse livro, nesse momento, a união da força da oração. Todos ali estavam congregados com aquele mesmo propósito, unidos naquele mesmo ideal. Isso fez com que as orações se fundissem, se unissem, ampliando a sua energia e a sua ação. Isso acontece também conosco, quando estamos reunidos para orar, para falar sobre o Evangelho. A energia da prece, a energia do amor, ela é potencializada quando estamos unidos nesse mesmo ideal, nesse mesmo pensamento. Além disso, quando estamos unidos, somos invulneráveis contra os ataques da calúnia, da discórdia e dos espíritos ignorantes, dos espíritos egoístas ou hipócritas que querem disseminar a desunião, a desconfiança. Então, só que para ter união nos relacionamentos, é importante, é necessário que a gente seja indulgente, que a gente seja tolerante nas nossas relações. Temos que lembrar que ninguém é perfeito neste mundo. Não podemos exigir perfeição de ninguém. Isso é crueldade, na verdade. Todos temos virtudes e coisas que precisamos melhorar. Portanto, a amizade, a tolerância é muito importante na manutenção da união. Na lição de número 21, o Espírito Fenelon, ele recomenda que os médiuns não se isolem, mas que aproveitem as reuniões para poder serem esclarecidos sobre as mensagens que obtêm e também para trabalhar e ajudar outros espíritos. Nós já vimos aqui também, ao longo do ano, que o isolamento do médium torna ele mais vulnerável à assédio dos espíritos mentirosos, espíritos levianos, que não têm, às vezes, uma finalidade séria. Então, o médium ele fica mais vulnerável à fascinação, por exemplo. E ele não vai ter com quem trocar as experiências, verificar se aquela mensagem ali ela é uma mensagem apócrifa ou é uma mensagem verídica que vale, né, que é um conteúdo bom. Ele pode ficar ali vulnerável a essa situação. E a gente vê espíritos como vemos médiuns como Ivone Pereira, como Chico Xavier, que receberam diversos livros mediúnicos, mas que estavam sempre ali em contato com outras pessoas, que submetiam esses livros, essas mensagens, a outras pessoas, a Federação Espírita Brasileira. E nós estamos falando de dois médiuns que ninguém duvida da qualidade, da elevação moral desses médiuns. Ninguém duvida, né, do comportamento desses médiuns. Então, portanto, é necessário que a gente esteja em trabalho ali junto com outras pessoas e tendo a humildade de submeter ali as mensagens, de não tomar qualquer crítica como pessoal
e sim como melhoria para o trabalho que é desenvolvido. Então, lembra mais uma vez da questão do interesse coletivo acima do interesse individual. Fenelon também nos fala ainda nessa mensagem que a preocupação dos espíritas não deve ser de converter pessoas ao espiritismo através dos fenômenos mediúnicos, e nem a preocupação de que as casas espíritas devam estar cheias de pessoas. Que a preocupação dos espíritas deve ser a de buscar a elevação moral. E a busca pela elevação moral atrairá por si só as pessoas, pelos exemplos que demonstramos nos nossos atos, nos nossos comportamentos. Na lição 22, na mensagem 22, Fenelon nos alerta sobre a necessidade da união das sociedades espíritas. Então, agora, ele não está falando mais do indivíduo, está falando da sociedade aqui nesse caso. É porque, por incrível que pareça, pode haver algumas sociedades que olhem para outras sociedades, para outros centros com rivalidade. E Fenelon coloca para a gente que o espírita ele deve olhar todos como irmãos e não como rivais. Que o espiritismo ele tem por benevolência a caridade, tem por divisa a benevolência e a caridade. E não admite qualquer rivalidade, seja entre pessoas ou entre instituições. E isso provaria somente o orgulho daqueles que estão rivalizando com outros. E no item 23, o Espírito de São Luís, ele nos fala sobre a necessidade do silêncio e do recolhimento, que são essenciais nas comunicações sérias. Bom, silêncio das conversações, elas são silêncio das conversações durante as reuniões mediúnicas, durante o estudo, as reuniões públicas, é necessário por motivo óbvio, né? De não atrapalhar a concentração das pessoas, não atrapalhar a concentração dos médicos e dos espíritos. Porém, há necessidade também do silêncio mental, de a gente não ficar presente de corpo, mas longe de alma, longe com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Pois nós já vimos também, nos outros estudos, que isso gera vibrações dissoantes, discordantes, que atrapalham um bom andamento das comunicações, desconcentrando até os médiuns. Bom, antes de passar para o Sérgio, deixa eu dar boa noite aqui a Fernanda Ferreira, a Andréa Lima, ao Tiago Trigo, que também chegaram aqui para conversar conosco. Então, vamos passar agora para o Sérgio. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né? E um pouquinho de saudades, né? Que hoje, alguns que chegaram aí depois aí, hoje seria, assim, está sendo o nosso último estudo mesmo do livro, né? Aí o Humberto depois vai falar um pouquinho mais aí, porque chegaram algumas pessoas. Depois nós vamos ter uma avaliaçãozinha, vamos ter mais uma revisãozinha semana que vem. Nós vamos colocar no grupo lá. Então, nós já estamos chegando aí na reta final. Aí já estou com saudade já de todo mundo, porque a gente acaba, né, ficando muito apegado a esses irmãos tão bacanas. E como o Humberto falou, né, e não é diferente aqui, Allan Kardec, ele trabalha muito essa questão de revisão, de estar sempre falando. Quando a gente estuda outros livros, ele vai falar as mesmas, praticamente, coisas parecidas para que a gente possa ficar sempre em alerta, para que a gente possa aprender mais. Né? É um ensino muito... É uma inteligência muito grande, né, de Kardec, né, um homem muito estudado, que tinha uma questão didática maravilhosa, e com a mão dos espíritos de luz, né, não poderia ser diferente. Então, a gente, cada dia que passa, cada dia que a gente estuda esse livro, a gente vai aprendendo sempre mais um pouquinho. A gente se surpreende, é impressionante. Né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. O que vocês acham? Eu quero montar aqui um centro espírita, aqui perto de casa. E eu quero montar uma reunião mediúnica. Aí eu vou chamar meu vizinho, vou chamar um amigo que eu gosto muito, eu vou chamar pessoas de diversas pessoas diferentes, né? Sem nenhuma afinidade, sem nenhum tipo de comprovação de que aquelas pessoas
passaram por um curso mediúnico, estudos mediúnicos, têm experiência. O que vocês acham? Seria legal fazer isso? É bacana? Vai ficar bacana esse estudo? Eu vou estar bem assessorado? O que vocês me acham aí? Fala para mim aí, por favor. Me ajudem aí. Então, como o Humberto estava falando aí, os espíritos, né, se preocupam muito, os espíritos de escola, de luz, esses irmãos mais evoluídos, eles se preocupam. Já falaram aí já, Humberto, vai ser um desastre. Poxa, vai ser um desastre. Caramba, olha só que bacana, é isso mesmo, vai ser um desastre mesmo. É isso aí, é exatamente isso, vai ser um desastre para mim, para os nossos amigos que vão estar aqui, e não vai ter finalidade nenhuma, né? Então, é justamente esse capítulo aqui, nesse capítulo, ele fala sobre isso, né? Olha o que ele fala, a Cristiane falou aí, a Aline falou, a Esther também, né? Olha só, a Ana. Olha aqui, acho que eles leram, hein, Humberto? Dessa vez eles leram lá o capítulo lá, hein? Ficou bacana isso. Olha o que nosso amigo Jorge, espírito familiar, falou sobre isso. Falar-vos-eis da necessidade de observardes nas vossas sessões a maior regularidade, isto é, de evitardes toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que respondem às questões propostas. Está aí o que vocês falaram. Ele está dizendo aqui que quando você faz uma reunião que não tem consenso nenhum, que as pessoas estão ali por mera curiosidade, né? Porque o Sérgio quer ser o médium lá, né? Eu vou ser o médium, eu vou ser o dirigente da mediunidade, porque pura vaidade. Quem vai nos atender ali? Ele fala aqui de espíritos maus. Quando ele fala de maus, é para que a gente possa diferenciar dos bons espíritos, do espírito de luz. Mas o maus, a gente sabe que maus, né? A gente já estudou isso aí lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, principalmente, que não existe espírito mau, né? Existe espíritos que ignoram o bem, né? Então, toda ignorância no bem, infelizmente, é um mal. Mas que todos nós chegaremos a um dia à perfeição. E aqui ele fala que a gente não tem que ter esse cuidado de não estar recebendo comunicação de espíritos ignorantes, né? Eles vão ser assistidos? Sim, serão socorridos, serão ajudados, serão acolhidos com muito carinho, com muito amor, mesmo os zombeteiros, como diz a Aline Amorim, todos eles serão recebidos com muito amor, né? Principalmente um zombeteiro do Sérgio dirigindo, já pensou? Que confusão que vai ser isso? Mas é verdade, é isso mesmo. E olha como é que as pessoas já estão afinadazinhas no estudo. E bacana que eles nos alertam sobre isso, que nós temos que ter cuidado com essas comunicações, como nós já vimos aí. Mas isso não exclui deles serem ajudados, deles serem socorridos nas reuniões sérias, né? Nas reuniões que são levadas a sério. Então, como é feito hoje na casa espírita? Nós sabemos que nós temos várias reuniões mediúnicas, certo? E, às vezes, as pessoas, por trabalho, por necessidade, há uma mudança, as pessoas, às vezes, não conseguem dar continuidade ao estudo, pela própria idade também, às vezes, a pessoa chega a uma idade que já está cansado, outros querem se aposentar, né? querem descansar mais, outros desencarnam. Então, há necessidade de substituir sempre os médios, está havendo necessidade de substituição, né? Até no GELCO aqui, às vezes, no ano seguinte, às vezes a gente não pode participar, porque a gente está participando de um curso, então tem sempre trabalhadores, e nós vamos pescar algum desses irmãos aqui que estão falando aqui, ó. Depois nós vamos selecionar alguns aqui para jogar lá para o Valmir, Humberto, vamos jogar lá para o Valmir. O Renato Marinho falou que eu prometo que serei um dos obsessores dos centros. Isso aí a gente tem certeza, você vai ser um dos convidados. Mas é isso mesmo. Então, numa reunião séria, como é feito? Nós temos lá os cursos mediúnicos, onde formam diversos médios
e esses médios ficam ali esperando a oportunidade do trabalho. Quando é formado novas turmas, quando há necessidade de substituir um médium, né? Quando o médium fica adoentado, os médios também ficam doentes, né? Ficam doentinhos, aí às vezes precisa substituir, chega uma certa idade, a pessoa já não está podendo mais participar, porque tem dificuldade de locomoção, né? Aí participa de casa com as orações, aí há necessidade de substituição. Então, hoje em dia está bem mais tranquilo, né, Humberto e Luciana? Hoje em dia nós temos uma casa onde te dá todo o suporte, um suporte sério, um suporte baseado em toda a doutrina espírita, nos livros da doutrina espírita, né? Nós temos vários livros aí complementares também que ajudam muito, né, que são muito estudados também nas reuniões mediúnicas. A minha esposa, todo sábado, que estuda aqui, de 6 horas, acho que até 8 horas da noite. Todo sábado eles estudam um tema, e aquele tema é batido bastante ali entre os médiuns das reuniões mediúnicas. Então, hoje está mais tranquilo, está mais fácil de se participar de uma reunião mediúnica, não do jeito que o Sérgio propôs aqui, né? E que vocês acertadamente falaram aí que realmente não há condições de fazer isso. E, infelizmente, meus irmãos, com a idade que nós temos, pelo tempo que nós temos de casa espírita, e eu acredito até que vocês também já conheçam alguns irmãos nossos que entraram nessa vaidade de querer fazer reunião mediúnica em suas casas, achando que já é um médium já muito evoluído, e caíram em armadilhas e são presas hoje de espíritos obsessores, irmãozinhos que querem... Ele fala até aqui, ele fala de irmãozinhos que querem dominar realmente as nossas ideias, os nossos pensamentos. Infelizmente, isso acontece, e acontece de verdade, e isso não foi na época de Kardec, não. Hoje em dia isso ainda acontece, infelizmente, né? Então, ele fala assim, não nos agrada divertir-vos. Os espíritos dizem assim, né? Aqui já é Mancilon. Ele diz que não agrada aos espíritos de luz ficar divertindo a gente. Eles não estão aqui para nos divertir. O nosso objetivo é tornar-vos melhores. Ora, quando verificarmos que as nossas palavras nenhum fruto produzem, que da vossa parte tudo se resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos, então, lugar aos espíritos que só fazem questão de falar a esses que não faltam. Diz que não faltam espíritos para falar de diversão, de coisas fúteis. Não, existe uma fila enorme, né? Existe uma fileira enorme de espíritos que estão aí querendo mistificar, falar de coisas fúteis. Mas, quando a gente... Aí, às vezes, a gente fica pensando assim, então isso é tão difícil. Não é tão difícil assim, não. Basta seguir, né, esses fundamentos, que são fundamentos básicos, né, que é a doutrina, é a mediunidade com Jesus, que já foi falado aqui. Quando você coloca Jesus na sua mediunidade, quando você busca uma casa séria, onde fala de coisa séria, onde acolhe espíritos, você sabe que está no lugar certo, não tem como errar, né? Mas, mesmo assim, as casas espíritas ficam alertas, os dirigentes ficam alertas para o que está acontecendo, né? Para que tipo de comunicação que aqueles médios estão trazendo. Aí tem as avaliações. Olha que interessante, olha como é bacana isso, como é importante a humildade, a simplicidade, que nós somos avaliados o tempo todo, tanto pelos dirigentes da casa, os dirigentes da casa mediúnica. Nós, por exemplo, agora, nesse momento, estamos coordenando aqui um trabalho, facilitando um trabalho, mas nós somos também, nós temos um coordenador que nos orienta, que nos diz que essa ou aquela forma de falar não é tão bacana assim. E a gente vai aprendendo com o tempo que a gente tem que ter humildade, simplicidade, como os espíritos falam aqui o tempo todo, né? Que é isso que vai levar à seriedade do nosso trabalho na casa espírita. Olha só o que ele fala aqui, ó. Igual como ele alerta a gente sobre isso.
Aqui já fala São Vicente de Paula. Olha que bacana. Estais, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Olha que interessante. Ele pede para que a gente vigie a porta do nosso coração, assim como nós vigiamos as portas das nossas reuniões, Quando a gente vigia as portas dos nossos corações, nós já estamos vigiando as nossas reuniões. E isso em tudo na casa espírita. Quando você vai lá na casa espírita, fazer um estudo, trabalhar no passe, coordenar um passe, dar um passe, servir uma aguinha, dirigir uma mesa, você tem que ir com o coração vigiado de amor, de paz, de harmonia, para que você seja um instrumento melhor possível, né? Ele diz o seguinte: pode dar-se que, às vezes, os bons espíritos permitam essas lutas para facilitarem, assim, aos bons, como aos maus sentimentos, ensejo de que revelarem a fim de separar o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre do lado em que houver mais humildade e verdade e caridade. Olha o que ele diz. Então, às vezes, os espíritos permitem que aconteça de irmãos, né, de alguns espíritos estarem ali para que a gente esteja, para que a gente perceba se a gente está realmente equilibrado, se a gente está estudando direitinho, para que a gente perceba que a gente está sendo colocado em prova, né? A gente não está estudando aí, não está falando aí de mediunidade, de simplicidade, de amar ao próximo, de ter caridade para com o próximo, de ter caridade para com o espírito sofredor. E, às vezes, os espíritos permitem que eles se comuniquem com a gente, para que justamente a gente perceba aonde está, em que fase estamos. Estamos na fase da curiosidade, estamos na fase do acolhimento, do amor ao próximo. E se tiver amor, como ele disse, se você está vigiando o seu coração, os bons espíritos ali estarão ali tomando conta, ajudando, apaziguando, acalentando esses irmãos. A gente que trabalha no passe, às vezes coordenando o passe, a gente vê, às vezes, um irmão passando mal, já querendo dar uma comunicação, e a gente se aproxima e fala com amor, com carinho, a gente percebe imediatamente a presença dos bons espíritos, que ali socorre aquele irmão e alivia de imediato aquele sofrimento, e aquele irmão é acolhido com muito carinho, com muito amor, né? Então ele fala aqui de repelir, né, impiedosamente esses espíritos que reclamam exclusividade de seus conselhos, quer dizer, aqueles espíritos que não, só os meus conselhos são bons, só a minha ideia é boa, só o meu estudo é bom, né? Esquece, deixa esses livros de lado aí, isso aí não serve para nada não, vamos estudar aqui, entendeu? Larga esse tal de Kardec para lá, esse Kardec não sabe de nada não, né? Esses espíritos aí são tudo espíritos zombeteiros. Então, e aí a gente vai levando. Você que é o cara, Humberto que é o médium fera da casa. Aí o Humberto se enche de orgulho, de vaidade, e aí a gente é pego de surpresa. Então, ele diz isso para a gente impelir totalmente. Na verdade, é muito simples. Eles falam bastante aqui, mas é muito simples. Basta que nós nos coloquemos com humildade, simplicidade e amor no coração, que a gente vai estar no caminho certo, não tem outro caminho, né? Então, Humberto falou uma coisa interessante aí. Peguem essas questões aí, depois leiam, né? Porque não há tempo da gente ler todas as questões aqui, a gente está resumindo o que nós lemos aqui para vocês, né? Nós não estamos inventando nada, na verdade, nós somos instrumentos, nós estamos apenas falando, interpretando aqui o que os bons espíritos nos falam, né? Então, Erasto fala também que é incontestável que submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será descobrir-se o absurdo e o erro. Então, se a gente submeter o cadinho da razão e da lógica, né, a gente vai ver logo que há erros, né? E a gente vê erros brutais, assim, erros assim, cruciais mesmo, onde o espírito fala, não,
como eu já disse aqui, que numa reunião entre trabalhadores, está tendo muita conversa, aí numa comunicação entre os trabalhadores, disse que aquela conversa é porque se fazia a prece inicial, que não se deveria fazer a prece inicial. Então, se a gente colocar um pouquinho do que nós aprendemos com a razão e com a lógica, a gente vai ver que o irmão está equivocado, né? Ou ele está equivocado, ou ele quer nos equivocar, né? Então, isso e outras coisas mais, né? Tem vários exemplos, né? Tem vários livros aí que mostram exemplos aí fantásticos sobre esses equívocos e que a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que o estudar é importante, o trabalho na caridade é importante, né? O trabalho da caridade é importantíssimo, porque ele faz uma blindagem de luz, de amor, aonde esses espíritos não poderão jamais invadir, né, os seus fluidos e atacar numa reunião atacar de forma equivocada numa reunião mediúnica. Mas eles vão se aproximar da gente, como agora se aproximam muitos irmãos sofredores, porque enxergam na gente pequenos instrumentos de Deus, um vagalumezinho que acende uma luzinha de vez em quando. Mas imagina você numa escuridão total e enxergar um vagalumezinho, né? Então nós somos aquele vagalumezinho que de vez em quando acende uma luzinha e apaga, acende uma luzinha e apaga. Então eles se apegam a gente, mas isso não nos faz mal, porque nós estamos levando o estudo a sério. Aí quando nós vamos na casa espírita, nós levamos todos eles com a gente, eles nos acompanham, são socorridos, são amparados. Nesse exato momento, muitos irmãos nossos desencarnados e encarnados, nós todos estamos sendo socorridos. Então, veja que coisa interessante. É porque a gente não tem essa visão, né? Os médios percebem isso com muita clareza. Os espíritos trabalhando, mesmo aqui online, né? É porque para eles, online ou presencial não faz diferença, né? São espíritos de luz, refletem o pensamento em qualquer lugar, né? Estão em qualquer lugar, em qualquer momento, né? E ajudando, fazendo o que é necessário fazer. Então, meus irmãos, vamos estudar, né? Vamos continuar aí no estudo, né? Ano que vem estaremos juntos novamente. Quem fez o livro dos médios, vamos pular aí para o próximo livro, não vamos abandonar, vai ser presencial, estaremos presencial lá, né? Quinta-feira inauguramos lá o trabalho de assistência espiritual, né, do qual eu participei da coordenação dos passos. Foi um dia maravilhoso, emocionante demais, onde nós retornamos ao auxílio presencial, a gente sente a presença dos bons espíritos, fica difícil de conter as lágrimas, né? Porque é muito bom estar do lado do bem, como os bons espíritos falam. Fazer o bem é muito mais fácil do que fazer o mal. Fazer o bem é muito mais fácil, porque quando você faz o bem, você está rodeado de bons espíritos. É muito mais fácil. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente continue e dê prosseguimento aos nossos trabalhos, tá bom? Vou passar aqui a Luciana, que ela está ansiosa para falar. Tem 2 comentários aqui, Sérgio. Fala. A Cristina Lúcia comentou que espírito sério não tem tempo para perder com bobagens e futilidades. Isso aí, perfeito. Isso aí, perfeito. Eles não perdem tempo mesmo. Se você faz seu culto do evangelho, eu vou até dizer isso para vocês aqui, tá? Que eu já fiz alguns estudos sobre o culto do evangelho no lar, e eu já assim, tipo assim, já estudei muito sobre isso. Se você marca 1 hora para iniciar o estudo e 1 hora para terminar, faça isso toda semana. Se você ficar pulando, essa semana eu não vou fazer que eu estou com preguiça, na semana que vem eu mudo de horário, esquece que esses bons espíritos não vão estar ali não, naquele momento. Porque eles têm muito o que fazer, como a nossa irmã falou aqui. Eles não perdem tempo com pessoas que não querem levar a sério. Eles têm outras coisas para fazer, né? Imagina, é só a gente imaginar o nosso tempo aqui na Terra.
Nós temos nosso tempo de trabalho. Aí a gente vai para o trabalho, aí alguém só quer saber de brincadeira, 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 brincadeira. Você acaba não levando mais a sério aquele trabalho, né? Então é isso aí. Muito obrigado, minha amiga. É isso aí. Obrigadão. E a Elinha Morim comentou que, por esta e outras razões, conhecimento é libertador. É muito libertador. Isso aí. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Muito obrigado. Antes de passar para a Luciana, deixa eu só consertar uma referência, que eu falei que aquela questão lá dos espíritos que estavam dormindo é do livro Missionários da Luz, mas não é. É do livro Os Mensageiros. Mensageiros. Aí o capítulo é Os que Dormem, tá? O capítulo 22. Então, quem estiver interessado em ler, é o capítulo 22, o capítulo 23 e o 24. Tá? E é também o 25. Esses 4 capítulos tratam desse tema. Então, Luciana. Boa noite a todos. Boa noite a Selma, que chegou agora. Bom, como o Sérgio falou, né? Hoje a gente bate aquela saudadezinha, né? Mas faz parte, né? Nós estamos aqui para trocar, né? E a gente espera que no ano que vem, né, a gente se esbarre, né? Quem sabe trabalhando aí juntos, né? Porque eu acho que todo estudo, todo trabalho que a gente se envolve, que a gente, né, leva realmente a sério, faz com que daqui a pouco a gente esteja aí, um junto com o outro, né, por esses caminhos aí, né, do centro, enfim, e buscando sempre estarmos interessados, né, por essa doutrina e nos antes. Acho que é esse, né, uma grande, né, resposta, né? A gente querer estudar, a gente buscar, né? Eu acho que deu uma travada, né? Tá indo ou travou o meu? Deu, mas a gente está conseguindo te entender. Você pode continuar. Qualquer coisa a gente te avisa. Travou o meu ou tá indo? Tá normal? Não, a gente está te escutando. Pode continuar. Ah, tá. Então tá bom. Bom, então, para a gente começar, né, o capítulo que ficou aqui para o final, ele vem falar das comunicações apócrifas, né? Então, a gente já pôde ver um tempinho atrás o que seriam essas comunicações, mas, de qualquer maneira, a gente vai agora trazer, né, os espíritos trouxeram, né, para a gente algumas mensagens desse tipo, né, para que a gente possa perceber o conteúdo, as características, né, e aí tentar entender um pouquinho, né, a importância do papel, seja do dirigente, do médium, da casa espírita, né, em tornar, né, uma mensagem pública, né, sem ter nenhum vestígio de buscar, né, verificar, né, se realmente aquela mensagem condiz, né, com o perfil de quem está assinando, né, se condiz com as características daquele espírito que está ali ditando aquela mensagem. Bom, então, apócrifas, né, ela vem dizer para a gente que é uma coisa falsa, suspeita, né? E aí, na mensagem, na primeira mensagem, que vem assinada, né, por Vicente de Paulo, eu não vou ler a mensagem aqui, vou pelo menos, né? Pode falar. É só falar uma coisa que assim, eu achei muito interessante essa lição da mensagem apócrifa, porque nem sempre é tão claro que a mensagem é falsa, né? É difícil você identificar ali, você lendo, né? Não é simples assim. Se você não tiver a ajuda de pessoas, fica muito complicado você ver, né? Exatamente. E, assim, o que a gente percebe é que os responsáveis, na maioria das vezes, né, pela divulgação de uma mensagem dessa, eles não aceitam questionamentos, né? Então, às vezes, a gente pode colocar que o médium tem a sua responsabilidade, o dirigente também tem a sua responsabilidade, né? Então, quando se trata de um trabalho mediúnico, onde tem a psicografia, onde tem uma mensagem mediúnica ali,
a gente tem que ter essa responsabilidade, né? E não fugir dela. Tivemos um capítulo, né, que a gente até Kardec, né, junto com os espíritos, traziam para a gente isso, que o espírito superior, ele não vai se sentir incomodado em você questionar, né, em você buscar entender, verificar se realmente aquela mensagem, ela é uma mensagem verdadeira, né, é honesta, idônea. Os espíritos superiores não se incomodam com isso. Então, quando a gente fala que os responsáveis, geralmente por divulgação de mensagens desse tipo, não aceitam questionamentos, a gente já pode aí questionar um pouco a conduta, né? A questão moral desses trabalhadores, tá certo? E muitos, né, chegam a publicá-las em livros ditos psicografados, né? Que aí também, se pararmos para observar, acaba atrapalhando um pouco a imagem da doutrina espírita, né? Porque as pessoas pensam, por que esse livro aqui, então, é um livro espírita e deixaram colocar coisas, né, que não são, né, condizentes, e esse aqui já... Então, quer dizer, a gente tem que ter esse cuidado também, né, esse olhar, né? E outra questão que fala para a gente, né, que lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, vou ler a pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí, Kardec pergunta, né? Os espíritos respondem: muito mais que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí podem dizer para a gente, mas eu trabalho, né, como médium, mas, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, eles que nos dirigem, né? Não, né? A gente sabe que, se a gente pensar nesse sentido, a gente não tem o livre-arbítrio, né? A gente, quando lê essa resposta, tem fundamento? Tem. Muitas das vezes, quando nós não nos vigiamos, quando nós não ponderamos, né? A gente acaba se deixando levar, né, por ideias, por intuições, por sintonias, que não são adequadas. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, quando a gente resolve trabalhar mediunicamente, a gente não pode colocar culpa nos espíritos, porque seria muito fácil. São eles que me dirigem. Tudo bem, mas é a sua responsabilidade, né? Como médium, né? Como trabalhador da casa espírita, como dirigente, né, de uma reunião mediúnica, aonde fica a sua responsabilidade, né? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos, graças a Deus, né, que podemos optar, não somos marionetes, né? Nós podemos escolher por qual caminho queremos percorrer, né? Então, isso é muito interessante, porque nessa primeira mensagem, que é assinada por Vicente de Paulo, tem um momento que diz para a gente que Deus não nos mostraria, né, não desvendaria um continente que ele tenha criado, porque ele não queria que os homens fossem para lá levar o mal, né, mais ou menos isso, né? E aí a gente, né, começa a pensar, poxa, Vicente de Paulo falaria isso, né? Quem está assinando essa mensagem, poxa, Deus iria esconder, né, a sua criação, porque não queria que homens maus, né, penetrassem lá. Logo Deus, né, que a gente sabe das suas características, né, da sua misericórdia infinita, né, da sua onisciência, ele conhece os seus filhos, né? E aí, na segunda mensagem, que também é assinada por Vicente de Paulo, já vem uma mensagem sublimar, né? Uma coisa assim, sublime, né? E aí a gente começa a comparar, né? A perceber que existem características muito distantes de uma mensagem para outra, né? E aí os espíritos colocam que a segunda mensagem até, né, pode-se dá a entender que seja do perfil do espírito de Vicente de Paulo, mas a primeira não tem nada a ver. E aí você pensa, como que um espírito daria duas mensagens totalmente com características totalmente diferentes, né? Já é um indício para que a gente possa desconfiar, né? Que a gente possa perceber que ali
existe uma comunicação suspeita, né? Então, a gente tem que pensar que os espíritos, antes de tudo, eles destinam-se a propiciar a gente o que o Evangelho traz, né? Os espíritos evoluídos, eles trazem, né? Buscam para a gente, nos fornecem aquilo que Jesus ensinou. Jamais os espíritos evoluídos, eles iriam trazer uma mensagem que pudesse nos perturbar, que pudesse nos deixar, né, confusos, né? Pelo contrário, a missão dos espíritos evoluídos é sim trazer um conforto, né? Não deixar de trazer a verdade, mas trazer um conforto, trazer a fraternidade, né? Trazer a paz. E aí a gente vê também que toda comunicação mediúnica, ela implica uma vigilância, né? Uma vigilância muito grande por parte dos médios, que é a natureza, o conteúdo que tem naquela mensagem, naquela comunicação. Então não adianta só dizer assim, eu psicografei uma carta linda, nossa, linda. Mas o que tem de lindo? Você parou para, né, para ver o que aquele espírito realmente disse, né? Porque foi fulano que assinou, uma mensagem linda. Mas será que foi fulano que assinou, né? Então, esses questionamentos que nós temos que fazer, né? Tanto quanto trabalhadores, no trabalho ali mediúnico, como fora dele, né? Se eu recebo uma mensagem dita lá por uma pessoa muito querida, mas eu percebo que ali, né, não é o perfil, não é a característica, eu tenho o direito de suspeitar, sim. Por que não, né? E João, né, no Evangelho de João, ele adverte, né, a gente, né, sobre a questão dos muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo, né? Então, João, lá no Evangelho, já trazia esse alerta para a gente, né, dos falsos profetas. Outra mensagem também interessante, que é assinada por Napoleão, né, que foi imperador da França, dita, né, com um perfil e uma personalidade muito diferente, né, da que ele tinha, né? E aí os espíritos falam que as pessoas que lessem, né, que conviveram com ele, que lessem essa mensagem, logo perceberiam que não se tratava de Napoleão, né? Poderia se tratar de um soldado dele, né, enfim, mas não dele. Por quê? Porque ele nunca foi, não tinha esse perfil de falar muito, né? Ele não era cômico. Então, a mensagem, na forma como ela se apresenta, ela não estaria de acordo com o perfil daquele espírito, né? Quando encarnado, né? Então, estaria totalmente fora. Outra mensagem também de Vicente de Paulo, ele fala aqui da questão da religião, né? Da falta de inteligência, quando a pessoa, ele fala assim, não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer o senso comum e a inteligência que não tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes, né? E fala assim, ide e não temais as balas inimigas, né? Então, assim, é um linguajar, né, forte, né, que não condiz com o perfil desse espírito, né? Então, a gente poderia dizer que com esse linguajar não seria Vicente de Paulo, né? Mais à frente também tem duas mensagens assinadas por Jesus. E aí os espíritos falam que essas comunicações, Jesus ele não teria um linguajar pretensioso, né? Outra coisa também que eles falam que todas essas mensagens elas têm um linguajar muito parecido. Ide, ele fala aqui, ide, filhos, né? Então, assim, são mensagens com o mesmo, que se você parar para analisar, elas têm o mesmo vocabulário, né? Então, é também um outro fator que os espíritos chamam a atenção, né? Para que a gente possa observar. E o interessante que fala aqui que todas essas comunicações, elas não tiveram questionamentos, não tiveram perguntas, foram comunicações espontâneas e que não houve um diálogo, né? Não tiveram perguntas.
Então, os espíritos falavam, era psicografado e pronto. O que ele estava dito era lei, né? E quando a gente sabe que uma das formas da gente tentar verificar a veracidade, né, a autenticidade de uma mensagem, é a gente poder fazer perguntas para esse espírito, né? E nessas mensagens, como os espíritos colocaram aqui, não foi dessa forma, né? Pelo contrário, eram mensagens espontâneas e pronto, né? Bom, mais à frente, no item 34, que é o último, tem uma mensagem que fala que um espírito tenta se passar por esse bispo, né? Bossuet, acho que é assim que se pronuncia. E aí São Luís percebe, né, numa reunião lá na sociedade parisiense, que pela forma como a mensagem se apresenta, não poderia ser desse irmão, desse bispo, né, desencarnado, desse espírito. E sim de uma pessoa que estava ali tentando, né, se passar por ele. E realmente, quando esse espírito é questionado, ele realmente confessa que essa comunicação, ele desejava escrever alguma coisa importante para poder ser percebido, né? E aí a forma que ele encontrou foi tentar se passar por esse espírito. Então vejam, né, que armadilhas que a gente recebe, né, que a gente tem que ter esse cuidado para não cair, né? Aí ele coloca assim no final, né? De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível sob o pálido de um grande nome é que anima os espíritos embusteiros. Então, assim, se a gente não tiver esse cuidado, esse olhar, né? Como o Humberto falou, é difícil, né? A gente se atentar para esses detalhes. Quando você começa a ler a mensagem, se vocês não puderam ainda ler o capítulo, se vocês pararem para ler uma mensagem dessa, quando vocês vão começando a ler, vocês vão levados, né? A gente, né? Nós somos levados, né? E daqui a pouco a gente dá um estalo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Mas porque nós estamos nesse contexto do estudo, né? Talvez, se não estivéssemos imbuídos dessa ideia, né? Poderia passar batido, né? E esse cuidado que a gente tem que ter, né? Da gente aceitar, né? Perceber que, sim, a espiritualidade, ela a todo momento, ela nos dá sinais, né? Desculpa. E que nós temos que estar atentos, abertos a ouvi-los. Aí lá no livro Consolador tem um item, quando fala dessas comunicações apócrifas, a minha lâmpada aqui está piscando. Não é a luz, não. Não vai acabar a luz, não. É a lâmpada. Ele fala para a gente que... E nem uma mensagem, não, tá, gente? Tá tudo certo aqui. Pergunta aí, ó. Duas não, se começar a te responder. Pois é. Então, lá a gente pesquisando na internet, a gente vê um fato que ocorreu que a gente, por falta, né, de credibilidade, né, da gente, por falta não, por a gente dar credibilidade, né, a qualquer mensagem, sem levar em conta, né, outros fatores, o que pode ocorrer. E aí, nesse item, fala para a gente de um exemplo, né, lá do Consolador, que fala para a gente que um dirigente, né, de uma casa espírita queria construir um segundo andar. Só que antes dele construir um segundo andar, ele foi consultar um engenheiro para ver se poderia, né, construir esse andar. E aí o engenheiro explica que, por se tratar de uma estrutura antiga, ela não iria aguentar, né? Ela não iria suportar fazer um andar acima. E aí esse dirigente, muito contrariado, porque ele era o dirigente, então ele porque queria fazer um andar acima, ele resolveu convocar a sua equipe mediúnica e perguntar ali para os médios, né, para que os espíritos, né, que estivessem ali
ditassem para o médium, dessem uma comunicação para o médium dizendo o que ele deveria fazer. E aí, 3 médiuns, né, deram comunicação, os espíritos, né, se comunicaram através desses médiuns e disseram que ele deveria sim construir, né, esse andar acima, que ele não deveria dar ouvidos, né, ao que estava sendo falado pelo engenheiro, que inclusive o engenheiro estava sendo obsidiado. E aí esse dirigente, o que ele fez? Era tudo que eu queria ouvir. Mãos à obra. Mandou construir, né, um andar acima. E aí, um belo dia, depois de estar construído, após uma sessão, uma reunião mediúnica, todos já tinham ido embora, o prédio desabou. E, inclusive, o andar acima e o de baixo. E aí a gente fica com uma pergunta, né? Qual dos 2 recados do além estavam certos, né? O primeiro de uma comunicação encomendada, né? Que foi uma comunicação encomendada, né? Ou o segundo em forma de uma ação resultante da lei de ação e reação, né? Então, esse exemplo, gente, é para mostrar que toda comunicação nós temos que ter o crivo da razão, né? Nesse caso aqui em particular, se eu tenho uma pessoa, um técnico da área, que me diz que não tem condições, e eu remeto à espiritualidade, eu corro um grande risco, como ele correu, né? De estar tendo uma comunicação de um espírito zombeteiro, de um espírito que esteja com segundas intenções, né? E aí a credibilidade que eu estou dando, né, tem uma consequência. Então, nós somos sim responsáveis, né, por aquilo que praticamos dentro da casa espírita, né? Seja em qualquer trabalho, né? Eu gosto muito de dizer isso, porque às vezes a gente foca muito na questão da mediunidade, né? Que é muito importante, mas em todo trabalho nós temos responsabilidade, né? No momento em que nós colocamos o pé dentro da casa espírita, nós temos responsabilidade com os nossos pensamentos, né? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, né? Tudo isso envolve, né, uma sintonia, envolve a questão da harmonia. Então, se eu estou indo para um centro espírita, para uma casa espírita, imbuído de sentimentos pesados, de pensamentos ruins, aí eu já tenho que, não estou legal, não está bom, né? A gente tem que ter esse crivo da razão em todos os trabalhos da vida, né? Aqui em particular no centro espírita, né? Que a gente está falando sobre espiritismo, mas se a gente levar para a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, né? A gente tem que usar a razão, mesmo que isso, né? Às vezes pese um pouquinho, mas é isso, é a gente saber que assim como tem espíritos superiores que estão ali nos amparando, nos trazendo, né, bons ensinamentos, nos trazendo esclarecimentos, nós também temos os espíritos menos esclarecidos que ainda estão numa sintonia, né, ainda estão numa faixa vibratória que, em muitos momentos, acabam atrapalhando, né? Então, que a gente possa ter esse olhar, né? Que a gente possa, quando alguém falar de alguma mensagem de que algum espírito aí assinou, que está rolando aí, que a gente tem esse olhar diferenciado. Não é um olhar melhor nem pior, é um olhar diferenciado, né? Porque nós estudamos, né? Nós já estamos no livro dos médiuns, né? E já temos condições, né, de olhar e pensar, será que esse conteúdo está legal? Será que isso condiz com o espiritismo? Né? E assim a gente conseguindo aos poucos, né, se desvencilhar dessas armadilhas, né, que são muitas, né? Então é isso, esse é o recado, né, que a gente possa estar atentos sempre. E como eu falei no início, né, do estudo, que a gente continue interessados por essa doutrina, né? Quando o Sérgio falou que quando vai no trabalho, vê, né, emociona,
Eu, quando venho aqui para o estudo, eu tenho, assim, uma coisa pessoal minha que eu gosto muito de falar, né? Talvez se eu desse uma mensagem, né, e não falasse muito, vocês já poderiam dizer, não é a Luciana, né? Porque não iria ser uma característica minha, só falar uma frase, né? Mas isso aqui me faz muito bem, né? Então, assim, que a gente possa se permitir, né, a usar essa doutrina para o nosso bem, né? Fazer dela um instrumento, né, de bem ao outro, mas a nós também, né? Que com isso a gente vai crescendo, vai se ajudando, né? Vai se tornando essa família que se formou, né? Que a gente tem um carinho muito grande, que a gente gosta de ver vocês participando, né? Que a gente se dedica, às vezes, não tanto quanto gostaríamos, né? Mas a gente busca se dedicar muito para poder apresentar algo bacana, né? Que a gente possa acrescentar e ser acrescido também. Então é isso. Eu desejo aqui que a gente continue aí buscando nessa doutrina os nossos porquês, né? E que a gente continue aí nessa corrente aí de amizade bela que se formou, né? Eu e Humberto continuamos juntos ano que vem, né? O Sérgio, né? Não quer saber de trabalhar domingo, mas estamos aí, tá? Um beijo grande no coração de vocês, obrigada pela paciência e pelo carinho de sempre. Luciana, a gente tem alguns comentários. Tá? Eu vou ler aqui, se quiser comentar. A Selma comentou que, além do cuidado da análise das mensagens psicografadas, é importante avaliar qual médio que recebeu a mensagem. O médio deve ser cuidadoso com a vaidade para não servir aos espíritos inferiores que desejam alimentar o ponto fraco do médio, levando a um quadro de fascinação. Esses cuidados devem ser observados em todos os trabalhos mediúnicos. Muito bom, muito bom. A Selma colocou num ponto muito interessante, que é a vaidade, né? Elogiar é bom, né? Mas a gente tem que ter um cuidado danado. O Alessandro, respondendo aí a pergunta do Sérgio, comentou que montar uma casa espírita sem, né, aqueles devidos cuidados, autorização, em vez de ajudar, pode atrapalhar o progresso dos irmãos. É verdade, Alessandro. Isso aí, perfeito. Agora, não é proibido montar uma casa espírita. Muitas casas espíritas foram criadas dentro de reuniões do culto do Evangelho no Lar, onde se juntaram pessoas sérias e aí decidiram se montar uma casa espírita. Mas nós já estudamos aí que montar uma casa espírita não é simplesmente falar assim, eu vou montar uma casa espírita, né? Eu quero montar uma casa espírita. Nós sabemos que precisamos de, né, escolher o nome, tem que ter o estatuto, tem que ter a Assembleia Geral, tem que ter inscrição nos órgãos governamentais, que nós já vimos aí, ata de fundação, estatuto, registro do cartório CNPJ, inscrição na Secretaria de Receita Federal, CNPJ, e livros requeridos, atas, livro de registro de presença, livro de caixa e etc., várias coisas. Então, não é proibido montar uma casa espírita, mas existe todo um formato para que haja uma seriedade e que haja, né, um compromisso muito sério entre aqueles que estão ali trabalhando nessa casa espírita. Mas não do jeito que o Sérgio queria montar, né? levando, aí eu vou levando, principalmente aqui, ó, o Renato Mairink, e tem mais um que falou que vai também, que vai junto lá para você. Aline também. Obrigado, viu, Aline? Tem outra mensagem aqui da Aline Morim. Ela comentou: creio que o mais importante de toda a mensagem recebida seria não quem assina, e sim o conteúdo. Através do seu conteúdo, podemos ou não dar credibilidade usando nosso conhecimento e nossa fé raciocinada. Exatamente, Aline. Você colocou um ponto bem interessante, né? Que não seja quem assina, né, o mais interessante, né? E sim o conteúdo, né? Mas aí a gente volta para a questão da vaidade, né? Que a Selma colocou, né? As pessoas estão mais interessadas, né, em saber quem assina, né? E isso aí é um pouco triste, né? A gente tem que se prender mais ao conteúdo, sempre.
A Selma também comentou que o médium é como um professor e um médico, por exemplo, que precisa estudar muito para ser um instrumento afinado para contribuir com as comunicações dos espíritos. E ela comentou que gostou muito de estudar com a gente, amou estudar com a gente. Nós que, na verdade, assim, aí vai a gratidão aqui também, né, pela participação de todos, nós é que agradecemos. Foi muito importante esse estudo. A gente aprendeu muito nessa caminhada, muitas coisas legais que a gente estudou e reestudou o Livro dos Médiuns, então que a gente não tinha visto nas primeiras vezes que lemos dessa vida, a gente pegou muito conteúdo importante. E essas trocas que tivemos aqui foram muito significativas e muito importantes. A gente agradece aí a presença de todos ao longo desse ano, a participação de vocês, terem chegado até aqui, né, nesse ano juntos, foi muito bom para todos nós. Tá? Então, a gente, ano que vem, respondendo já a Selma a questão do estudo online, o Valmir ainda está vendo sobre a questão do estudo online, parece que a intenção é continuar com algum estudo online, talvez em moldes diferentes, mas também vai ter o retorno do presencial, às segundas-feiras, às 8 horas da noite, lá no CELB, e aos domingos, às 10h30 da manhã. São reuniões que vai ter o estudo presencial e também deve acontecer online, mas em modelo diferente. Cristina, nós te agradecemos. Renato comentou, gostamos muito de mensagens pelos espíritos ou seja, a questão do nome, né? Com isso, nos fechamos para mensagens edificantes da espiritualidade que nos chegam pelo amigo de casa espírita, de trabalho e familiar. Então, Verdade. Isso aqui também é importante, né? É o famoso ouvido de ouvir. A Aline comentou gratidão, mas, mais uma vez, nós te agradecemos. Vou abrir para a Luciane e para o Sérgio, se querem fazer uma mensagem final antes da oração. Sim, eu gostaria muito, né, de agradecer, né, a gratidão que aqui também é de todos nós, porque quando a gente faz um comentário e vocês colocam esse monte de comentário aí, isso para a gente é tão gratificante, porque a gente vê a participação. Então, ler do engano de vocês acharem que nós não aprendemos com vocês. Muitas das vezes, a gente pega um gancho que vocês falaram e ali tira uma ideia que, às vezes, não vem em nossas mentes ao estudar. Então, nós, na verdade, estamos aprendendo junto. E essa é a missão do Espiritismo. Um auxiliar o outro, um estender a mão para o outro, ter simpatia, alegria. O espírita, como diz Divaldo, o espírita é alegre, é feliz. O espírita não é triste, não é carrancudo. O espírita carrancudo, ele está precisando fazer uma reciclagem. O espírita ele tem que ser feliz, porque ele sabe o que ele está fazendo aqui. O que ele está fazendo aqui na Terra, para onde ele vai, ele sabe que ele não vai morrer, que nós vamos nos encontrar novamente. Olha que bacana isso. Se a gente estivesse aqui falando de morte e nunca mais nos vermos, eu talvez não estaria aqui nesse estudo. Né? Estaria fazendo duas coisas. Mas a gente vai se ver, a gente vai continuar evoluindo. Então, o espírita, como diz Divaldo bate muito nessa tecla. Espírita não pode ser carrancudo, tem que ser feliz, tem que ser alegre. Ah, está passando por problema? Está passando, mas vai passar. Tudo passa, né? Ontem eu fiquei escutando umas palestras até de madrugada que eu perdi o sono. A gente vê cada coisa que as pessoas passam, a gente não passa 1% que pessoas passam e passam com alegria. Então, eu deixo aí esse convite a todos, que a gente continue estudando e que a gente traga alegria para os nossos corações e para os nossos próximos. E quem são os próximos? Nossos familiares, nossos amigos no trabalho, nossos vizinhos. Eles querem ver essa alegria, eles precisam dessa alegria, porque muitas das vezes eles não conseguem alcançar um estudo desse, não conseguem participar do estudo desse. Então, se a gente levar um pouco de alegria, um pouco de conhecimento, sem ferir os seus conhecimentos, acho que a gente está cumprindo um pouquinho da nossa missão. Tá bom? Muito obrigado. Nós que somos muito gratos, muito, muito gratos a vocês. Luciana, quer fazer um comentário final ou podemos seguir para a prece? Pode seguir para a prece, já encerrei aqui. Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai amado, agradecemos pela oportunidade desse estudo,
de, ao longo desse ano, termos conhecido amigos e amigas, de termos aprendido tanto com as lições que foram aqui estudadas, compartilhadas, com tudo, com todo esse trabalho. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos diárias que o Senhor nos concede. Obrigado pela chuva e pelo sol, pelas plantas, pelos animais, pelas montanhas, pelos mares, pela natureza. Uma mensagem do Senhor para todos nós. Obrigado, Senhor, pelos momentos que vivemos, os momentos difíceis, os momentos alegres, pois todos são momentos de aprendizado, de iluminação, de progresso. Obrigado, Senhor, pela família, pela oportunidade de conviver e de nos relacionarmos no ambiente doméstico, onde tantas lições aprendemos, em especial, aprender a amar e a cuidar uns dos outros. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho que movimenta as nossas forças, trabalho profissional, trabalho voluntário, trabalho na casa espírita, ou em qualquer outro tempo religioso. Obrigado pela oportunidade de ser útil, de movimentarmos as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, as nossas energias no trabalho do bem. Obrigado, Senhor, pela mensagem da doutrina espírita, que amplia a nossa visão, que esclarece as nossas almas, que ajuda-nos a entender o objetivo da vida, o verdadeiro objetivo da vida, e buscar nos elevarmos e progredirmos nessa jornada. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu Evangelho, pelos exemplos que deixaste para nós, por nos amar profundamente e renovar sempre as oportunidades para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir e conquistar a felicidade que todos nós almejamos. Rogamos, Senhor, por todos os companheiros aqui presentes, por todas as pessoas aflitas, por todos aqueles que estão precisando de amparo e auxílio, por toda a humanidade. Desejando muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, até a próxima segunda. Nosso encontro será através do Google Meet. Então, gratidão a todos, uma ótima semana. Boa semana.